Começando mais um Cine Blá Blá Blá, o podcast de cinema de maior relevância desse país e do mundo. Eu sou o Vitor Sherpinski Rocha e como sempre nós temos aqui o senhor Luizito Spycock. E aí, tudo bem? E o nosso querido Marquinhos Lee Teixeira. Opa, estamos aí, gente. Mais um podcast aí, né? E esse podcast promete, hein? É um podcast que vai ter umas 3h30, né? Puta aí, é foda. Provavelmente. Nem o ouvinte vai conseguir ouvir viu? 3h30 de áudio. Vamos comentar o áudio do filme. Comentários e áudio. Tipo Cid Moreira lendo a Bíblia. É, direto pro DVD, né? Com comentários e áudio do filme. Mas seria legal, daria pra fazer uma fácil bastante coisa. Dá pra falar. É. Bom, e como vocês já devem ter lido no título, nós vamos falar sobre O Irlandês, um novo filme de Martin Scorsese. Mas antes de começar o programa, eu queria falar o seguinte: quem está nos ouvindo agora, curta a nossa página no Facebook, @cineblá, nossa página no Instagram também, @cineblá. Nós estamos sempre tendo notícias, interações com vocês, curiosidades de filmes. Então sigam a gente lá para sempre saber qual que vai ser o tema da semana, já saber algumas informações aí que podem ajudar até a complementar, né, o entendimento do podcast, caso que você não tenha assistido o filme ainda, ou então queira ter algumas informações a mais, tudo, né? Sigam a gente nessas redes sociais. Provavelmente daqui a pouco nós estamos tendo um site, mas estamos em andamento ainda nisso. Vamos ver como é que vai. Né? Estamos chiques do negócio. Estamos chiques. Estamos gastando dinheiro e não estamos recebendo nada. É bem por aí. Então vamos falar de irlandês? Pode ir no mês. Mais uma obra-prima aí do Scorsese, com certeza. Você já tá revelando sua nota já. Ah, basicamente. Mas pra mim já entra na lista dos melhores do ano. Com certeza. E eu assisti em melhores, casa, sim. isso que é... Meu, eu queria ter muito visto esse filme no cinema. Também. Uma droga, assim, lamento muito não ter conseguido ir nas sessões que exibiram o filme. A Netflix conseguiu exibir em alguns cinemas em São Paulo, não consegui. Se você conseguir amanhã, se te interessar, acho que amanhã tem sessão na Cinemateca, se não me engano. É, tá tendo na Cinemateca, né? Vou ver se eu consigo na Cinemateca. Porque vale muito a pena ver um filme desse na telona, né? Vale mesmo. Ficar subjugado à tela do cinema pra ver uma... Outra imersão, né? Outra imersão. Esse negócio de imersão a gente também vai falar um pouquinho aqui hoje, né? Porque tivemos durante a semana, assim, alguns bate-papos com pessoas fora do podcast, falando como é que tinha que assistir o filme, como é que não tinha. Eu acho que é um assunto interessante. Eu não sei se é um assunto tão relevante, eu acho, para cinema, enfim, mas para esse filme, como as pessoas exaltaram, né? Então eu acho que é interessante a gente falar. Mas antes, eu vou ler a sinopse desse maravilhoso filme. Sinopse direto da Netflix é bom, né? Que aqui a gente já tem sinopse oficial, né? Não tem que ficar caçando coisa na internet. Eu posso resumir também. Eu posso fazer uma sinopse minha aqui. Posso? Vamos lá, faz aí então, Marquinhos, sua sinopse. Então, tá bom. O filme conta a história do Frank Sheeran, né? Conhecido como irlandês. Ele é um veterano de guerra que acaba se envolvendo, né, em relações com a máfia através do sindicato, onde ele passa a calcar ali posições importantes. É uma boa sinopse. É uma boa sinopse. Eu vou ler a sinopse do Netflix pra vocês verem a diferença. Ed Sheeran, o braço direito da família Bufalino, relembra os segredos que guardou por lealdade à máfia no aclamado filme de Martin Scorsese. Só no mistério, né? Ficou Só no bacana mistério. também isso daí. Ficou bacana. As duas misteriosas. As E aí duas que tem a sinopse misteriosas. da Netflix, eu costumo odiar as sinopses dos filmes e das séries da Netflix, mas essa ficou bacana. Não, essa... Eu não gosto, eu acho que a Netflix peca quando é produção que não é ela que faz. Quando é ela que faz, eles fazem um negócio bonitinho. Ficou bem bonitinho, gostei. E falando nisso, só pra quem tiver curiosidade depois, tem uma entrevista, né, um mini documentário sobre o irlandês na Netflix também, de uns 25 minutos, do Scorsese, do Al Pacino, do Robert De Niro e do Joey Pesci. Então quem quiser dar uma assistida depois de assistir o filme, é interessante. E vamos começar pelas deliberações, porque eu acho que esse podcast aqui vai ser quase um dossiê aqui do Scorsese, porque vai ser grande. Tenho quase certeza disso. Só no 3h20 tá valendo menos, tá? Tá bom, 2h30.
2 horas tá bom. Putz, o que ele faz aqui, justamente no irlandês, o Scorsese é o primeiro passo pra gente discutir, é reunir um elenco, né, que trabalhou com ele em outros filmes durante toda a carreira, de uma só vez, uma tacada, num filme que é excepcional, né? Ele coloca ali o De Niro, o Pacino, o Joe Pesci, o Harvey Keitel, tem até a Catherine O'Doherty que trabalhou com ele nos Infiltrados, então tem um elenco assim que ele é bem... O próprio Bob Cannavale, que trabalhou também em outros filmes, ele tem um elenco que ele consegue trazer de outros filmes do que ele trabalhou. E consegue reunir, estabelecer, e são muitos personagens, né? Claro, todos eles estão ali circundando, estão ao redor do personagem do De Niro, né? Que é o Frank Sheeran, mas percebe que ele lida com muitos personagens no filme. Tem um ar meio nostálgico também, né? Essa coisa de reunir essa trupe toda, né? Sim, reunir os bons companheiros. Faltou só o Ray Liotta, né? Se ele põe o Ray Liotta aí, ia ficar... Os bons companheiros mais velhos. Os bons companheiros mais velhos. Mas deixa eu perguntar, que eu não tô lembrado. O Al Pacino, acho que ele nunca tinha trabalhado com o Scorsese, né? Não, o Al Pacino só contracenou com o De Niro no Fogo Contra Fogo, mas eu não sei se eles contracenavam juntos. Trabalhou com o De Niro no Poderoso Chefão, mas era do Coppola. Então uma coisa aí, o Al Pacino nunca tinha trabalhado com o Scorsese até agora, então. É verdade. Não tinha, primeira vez. Como de fato é mesmo, primeira vez que ele trabalhou. Eu acho que essa questão do elenco vai puxar por outro assunto também que... Esse assunto não entrou muito em debate, eu acho, entre as pessoas, mas é um assunto interessante de se falar, visto a reação de algumas pessoas e de alguns jornais. Eu acho que esse elenco é um elenco primoroso, ainda mais para esse tipo de filme, né, para um filme do Scorsese, é um elenco que casa com o diretor. É aquele tipo de coisa que você não vê muito, sabe? Aqueles atores com aquele diretor é uma coisa assim que você vê Antônio Bandeiras com Almodóvar, Leonardo DiCaprio com Scorsese, né? São questões muito particulares. E isso eu acho que não poderia ser diferente. Por isso que eu acho que o Scorsese ele utilizou do rejuvenescimento e não chamou outros atores, entendeu? Pela questão do elenco. Porque imagina você fazer um filme com todos esses nomes pra só aparecerem no final. Eu acho que isso é um desrespeito com eles, primeiramente, porque eles são atores de máximo escalão, e não faria sentido, entendeu? Porque você chamou esses caras pra fazer esse filme, toda a comercial, propaganda tá em cima deles, só que você vai usar, tipo, outros atores X, mais ou menos 2/3 do filme, pra depois eles entrarem em cena, sabe? Pra ser coadjuvante, né? Se fosse coadjuvante. Eu posso dar minha opinião sobre isso, né? Porque eu também vi comentário, antes de ver o filme, já tava vendo esses comentários sobre a ideia de rejuvenescê-los, né, no filme. Mas, pelo que eu tava ouvindo falar, que não tinha visto o filme ainda, achei que o lapso temporal seria uma juventude plena mesmo dos personagens, né? Mas o que ele faz para rejuvenescer esse filme é coisa de pouquíssimos anos, não tem tanta... É uns 25 assim. anos. 25 anos. Por exemplo, se o personagem já tem 40 no filme, pra mais 25 não tem tanta drasticidade assim de lapso temporal. Na verdade, ele já lida com esses personagens já numa certa idade, né? Mais maduros. Mais ou menos acima dos 40, sabe? Já lida com os personagens. Então, não senti tanto ruim porque rejuvenesceram os personagens. Porque não foi um rejuvenescimento assim bruto, né? De coisa de 30, 40 drástico, anos. Né? Drástico não. Foi... E aquela coisa, eu acho que pelo fato também deles serem pessoas, homens já muito maduros, né? O Joey Pesci, ele já tem cabelo branco a primeira vez que o De Niro vê ele no filme. Não tem como você chegar e achar um ator parecido. É um trabalho que não precisa, sabe? Não, eu concordo com você, não precisa disso. É um uso da tecnologia que tá aí pra ajudar nessa questão. E até mais também por questão de inclusão. Eu já falei isso com o Luiz e com o Marcos. Eu acho que é um novo jeito de incluir a terceira idade no cinema. Porque, querendo ou não, o mundo de ator no cinema é dos jovens. Entendeu? O ator passou dos 50, 60 anos, ele só faz papel de idoso que é pai de não sei quem, ou então faz umas comédias caseiras, tipo Robert De Niro.
Albert De Niro chegou na casa dos 50, 60, o que ele começou a fazer? Entrando numa fria 2, entrando numa fria 3. O Lado Bom da Vida é que ele era assim, o Lado Bom da Vida eu não cheguei a assistir, então não posso falar da qualidade do filme. Mas eu sei que ele também não tem um protagonismo, ele não tem um... Ele é idoso fazendo papel de idoso, entendeu? Não tem nada de errado nisso. Mas seria legal, assim, você pegar esse pessoal e trazer eles de volta para papéis mais relevantes. Ou façam papéis de idosos mais relevantes, ou usem essa tecnologia, que eu acho que é super inclusiva, para trazer eles, para ter, sabe, para não ser abandonado, não ser que nem aqui no Brasil que tinha a Casa dos Artistas, que os caras ficavam largados o resto da vida, eles tiveram uma juventude de extrema fama e riqueza e talento, para chegar no final da vida sem ter uma pessoa do lado deles. Concordo com o que você falou agora, faz todo sentido, mas no primeiro momento que eu vi o filme, acho que só aconteceu comigo, não sei, porque pergunto para as pessoas, elas falam que não, mas é quando eu vi o Joe Pesci, o primeiro momento que ele estava mais rejuvenescido com o De Niro, eu estranhei um pouco essa coisa, desse rejuvenescimento. Mas você estranhou porque você estava vendo ele novo, não porque o efeito estava ruim, não é? Não, o efeito não é ruim, mas a questão assim, já tem esse efeito em outros filmes, mas todos dialogam muito com a fantasia, com a aventura, enfim. Eu achava que era o filme inteiro, né? Com esse. É um flashback longo, né? Na verdade. Que conta esse. Então eu fui acostumando com as 3h20 vendo eles novo. A impressão que eu tinha vendo o filme dos anos 90, mas não era 90, né? Era meio 2019. Então, assim, eu tinha essa impressão. Mas por mais que rejuvenesça o Joe Pesci, por exemplo, o De Niro, ele rejuvenesce, mas alguns trejeitos de como eles estão hoje, né? No rosto você consegue sentir ainda. Você sente ainda que essa mudança, ela... Ainda mais no jogo de corpo. Exatamente, jogo de corpo soa só até engraçado, mas muito, por exemplo, que o personagem de De Niro tá com seus 40 e poucos anos, que ele é mais novo, que ele vai bater no dono de uma mercenaria porque empurrou a filha dele. Que sou engraçado, porque ele mal mexe o braço, né? A perna. Ele não tem pique, ele dá um chute que você fala, mano, é um chute de velho. Chute de velho, exatamente. Não tem o soco também, chega dando um soco que você vê que ele ergue o braço, mas não tem tanta força assim. O chute mesmo, igual o Victor falou, você não vê que aquilo. Você vê que realmente que ele é uma pessoa idosa ali batendo num personagem não é, mas ele como ator ele já tá idoso, né? Não aguenta fazer todos esses movimentos. E você e essa parte pode soar estranho, porque você não acredita daquilo. Mas é pra mostrar justamente como o personagem ele é violento. Mas realmente você fica descrente daquela cena. Até mesmo nas partes que, exemplo, tem morte por arma. É bizarro porque o jeito que as personagens levantam a arma, atiram e saem correndo, você vê claramente que elas já estão debilitadas. Sim, exatamente. O De Niro correndo no meio da rua, assim, realmente um senhor que atirou em alguém e tá correndo. Você não crê que aquele é um cara de 40, 50 anos, entre aspas, um pouco perto do seu auge, né? Uhum. Pra fazer aquilo. Outra coisa também, né, além disso que vocês falaram, que eu li um negócio que o Scorsese falou que ele estava preocupado com esse rejuvenescimento da questão do olhar. Porque esse olhar para ele perde um pouco. Ele falou que para ele não ficou tão perfeito assim. Porque você tem o olhar de um ator de 30 anos, é uma coisa, e o ator de 60 vai ter outro Sim, olhar. Isso é verdade, concordo. E algumas pessoas viram o filme e ficaram prestando atenção no olhar, mas acabaram acostumando com aquilo ao longo do filme. Isso não atrapalha de certa forma, mas ele ficou preocupado. Que acho que ainda não é perfeito totalmente, porque perde todo o sentido a questão não é, até porque você vê que o olhar é uma coisa que transmite muito sentimentos, enfim, né? Ainda mais o pessoal que já tá aí assistindo o filme há muito tempo, já tá em produção de filme, sabe que o olhar em uma cena pode dizer muito mais do que 3 páginas de texto. E é um olhar cansado, é um olhar com muito mais experiência do que o cara vai ter. É um olhar talvez menos ambicioso no sentido de que é um cara que já realizou as coisas da vida dele, que talvez você tá mais tranquilo, entendeu? Ou não, mas geralmente acaba sendo isso, né? São pessoas que já estão mais
com outro pensamento, né? Então o olhar é diferente, o sentimento é diferente. Eu acho que isso eu concordo plenamente com o Scorsese. É essa preocupação, né? Mas não atrapalha. Como eu falei, essa parte dele dos movimentos, né? Você vê que eles são realmente, por mais que os personagens sejam num flashback, são mais novos, você percebe que eles são idosos ali com maquiagem, com uma maquiagem, um efeito digital por cima, né? Mesmo assim isso não atrapalha, porque por mais que eu vi que essa cena não é verossímil, porque você vê que ele realmente tá dando aquele chute e fica estranho, mas você acaba relevando porque você sabe que aquele é o De Niro. Porque o De Niro ele já é idoso, né? Então você tem que relevar algumas coisas. Sim, sim. Mas acho que no geral os 3 atores brilharam. Ah, totalmente. As caras e bocas do De Niro foram feitos pra esse tipo de personagem. Que é aquela cara amarrada, assim, de rabugento, eu acho que combinam muito. O Al Pacino tá brilhando. Joey Pesci, pra mim, talvez seja, dentro dos filmes do Scorsese, a melhor atuação que eu vi dele. Eu gosto bastante dele no eu também no gosto Cassino muito. também. Eu acho que ele tá mais contido, né? Como eu havia falado com o Vitor. Eu acho que ele tá velho, mais... né? Não, assim, mas o papel todos os filmes do Scorsese, ele é mais rabugento, né? Então ele tem... Ele é mais estourado, Ele é mais ele estourado. é mais elétrico. Que ele é mais. Porque ele, na verdade, ele não tem uma. Como posso dizer, uma liderança, assim. Dentro daí do filme, o personagem dele, né, o Russell, que ele é um dos, né? Um dos cabeças, um da dos chuva, chefes, os cabeças ali do esquema. Não, mas é isso. O que eu gosto disso é que talvez seja um gosto pessoal, não uma questão de qualidade de atuação dele, então. Mas eu acho que, por ele estar mais velho, o personagem dele está um pouco mais impossibilitado, eu acho que ele tem que pegar muito mais na atuação da fala, do olhar, entendeu? Porque eu lembro de Joey Pesci, que exemplo, eu lembro dele estourando porque um cara fez uma piada com ele e ele, tipo, pulando e se agitando todo e metendo 3 pipocos no cara, sabe? Aqui não. Aqui ele... Vou mandar, tipo... Conversa, entendeu? Calmo, tranquilo, fala o que ele tem que falar, entendeu? Pra mim, eu gostei muito dessa atuação dele. Também, gostei muito. Como a direção também tá contida com todos, né, eu acho. Sim, sim. A direção envelheceu junto com todo mundo, né? Junto com o Scorsese, com o De Niro, com o Al Pacino, com o Pesci. Sim. Mas eu gosto do Al Pacino, que ele é engraçado, de certa forma. Esse papel dele, né? Ele tem uns trejeitos muito engraçados. Questão do horário, né? Eu acho aquela cena muito, muito cômica. Eu acho legal o tema do filme, além de ser máfia, né? Tem toda a questão de sindicato. O que é um sindicato? Para que ele serve? Claro, tem toda essa parte mais política, né? E do contexto histórico também interessante, né? Nos anos 60. Eu não conhecia a história ainda do personagem do De Niro, né? O próprio Frank, né? O Frank Sheeran, que é o irlandês. Você até mesmo, na verdade, identifica o filme por mais que ele se encaixe no padrão, né? de um filme, né? de gangster, né? Cinema gangster. Mas muito dali também tem uma drama política, como você falou, muito, muito forte, que acaba também transparecendo mais do que esse drama envolvendo a máfia, né, os gangsters. E, puta, eu achei isso muito bom, porque no começo mesmo você trata aquela relação envolvendo a máfia, mas em muitos momentos aí você vê que é um drama bem politizado, né? Isso eu achei interessante. Ainda mais no arco do Kennedy e do Nixon, né? Aí Exatamente. É quando estoura, né? E perguntando, já que a gente está nesse âmbito, Marquinhos, você que é historiador, né? Eu queria saber, que eu fiquei curioso. O meu conhecimento de história é limitado, até onde eu nunca ouvi falar disso. Mas até onde essa história dos Kennedys, que os Kennedys é uma família que é deturpada e caralho é 4, todo mundo já sabe. Mas até que ponto esse negócio de máfia, ou então de tipo, elegemos o Kennedy para ele tomar Cuba de volta e conseguimos nossos cassinos, nossos resorts de volta. É verdade, não é? Até onde é teoria da conspiração? Você consegue dizer alguma coisa? Não é teoria da conspiração, mas isso já foi falado, isso é muito falado, né, em relação à família Kennedy envolvendo-se com grupos de máfia, principalmente a questão da máfia em si, né, primeiramente com relação muito com a máfia italiana, conseguisse promover a eleição por conta de toda essa relação com as máfias, isso é levantado por
por alguns pontos, né? Não como conspiração, mas alguns levantam essa ideia. Porém, o que é mais interessante, que aí realmente isso acontece, já não é só teórico, é o fato da relação dele com o pós-revolução em Cuba, né? Porque realmente ele permitiu, né, que grupos de cubanos que haviam sido exilados, né, fossem armados com a tentativa de derrubar o Fidel Castro, que foi o que aconteceu. Se perceber, a própria máfia italiana estava por trás, né, o sindicato estava por trás do envio de tropas, né, armadas para a Baía dos Porcos, quando eles tentaram, né, retomar o controle da ilha após a Revolução Cubana. Isso foi em 61. Né? Por isso então, não se fala o tempo ali, né? Temporalidade. Vai falar, no começo não estava falando sobre temporalidade. Então você acaba sabendo que tudo isso é porque quando você vai falar da família Kennedy, você já sabe que isso passa no começo dos anos 60. Nos 60, né? sim. E depois tem a morte do Kennedy, fala da invasão do Baía dos Portos, você sabe que tá 60, 61. Então o filme começou por volta do final dos anos 50, 58. Então aí tem uma tentativa de tomar a Baía dos Porcos, você vê que tem um apoio, né, de grupos, né, que estão financiando ali agentes para serem enviados para tentar acabar com a revolução. Isso aconteceu, isso é histórico. Agora a relação dele com a máfia, né, sempre foi na verdade uma ideia que no filme São mais colocado. especulações. Uma especulação histórica, mas que que é plausível, né? Pensando em política e como que a família Kennedy estava se envolvida, até mesmo depois do assassinato dele, pode pensar em uma eliminação política, né? Não só política, mas uma eliminação, na verdade, que ela, além de ser política, ela tem muito a ver com dívidas, né, que envolvam as famílias, né? Uhum. Porque o pai deles, né, eu tava lendo numa matéria, o Kennedy pai é que fez todos os filhos dele do primeiro escalão da política americana, né? Uhum. Eu achei muito interessante. Quando eu tava vendo isso, eu fiquei... Carai, cuzão, faz todo sentido. Só que eu fiquei assim, mano, mas até onde que essa história é só a história do filme? Ou até onde isso realmente tem-se especulações, tem-se historiadores falando disso, né? E eu fiquei muito com isso na cabeça quando eu assisti. Que eu achei do caralho. Eu falei assim, meu irmão, eles vendem o Kennedy como sendo um dos melhores presidentes dos Estados Unidos, por mais que o pouco tempo que ele tenha ficado, né? Ele é enaltecido pra caralho lá, né? E ele é enaltecido junto com o Lincoln e o Washington, né? Exatamente. Eu gostei muito dessa relação do Kennedy. E assim, o Scorsese, né, ele tem essa coisa de, sei lá, entre aspas, um filme meio denúncia, de certa forma, né? Porque quando eu vi o Cassino, tinha o quê? Era adolescente, sei lá. Eu vi aquela questão da máfia com o Cassino. Você tinha o quê no Cassino, Luiz? Você tinha uns 40 anos? Por aí, não tô zoando. Tinha o quê? Uns 15 anos, sei lá, eu acho. E aí, essa questão da máfia com o Cassino também você fica pensando, nossa, né? Nunca imaginava que acontecia isso mesmo, na época que eu vi o filme. E a do Kennedy também me surpreendeu muito, nessa teoria toda, ou conspiração ou não. E a cena que mostra o assassinato, que eu acho que foi sensacional como o Scorsese fez aquilo, né? Você não vê a cena, né? Você só vê uma TV, aquela notícia de fundo. Noticiando, né? E você vê o Al Pacino sentado ali, pra ele tá tudo, né, tá tudo ok, as pessoas ficam com uma reação, mas você não olha aquilo, né? E o assassinato, enfim. E porque todos os filmes de Kennedy que tem na minha cabeça é ou investigação sobre ele, né? Ou enaltecendo ele, ou falando da família dele, né? Então, assim, você não vê um filme contra ele. E esse já mostra ele junto com a máfia, então você já começa a ter uma outra visão sobre o Kennedy. Eu acho interessante a forma que ele constrói isso, né? E aí, realmente, a gente fica pensando, vai lá querer ler sobre o assunto, se é verdade ou se não é. Essa forma que eu curti. Não, é sobre a relação dele com a máfia italiana não é mencionado. Não lembro um filme assim que mencione isso. Mas é interessante você falar da morte dele, porque você vê claramente que o personagem do Pacino fica aliviado, né? Não mostra o assassinato do Kennedy, porém você vê claramente ali o pessoal na lanchonete, no restaurante, algumas pessoas chorando pela morte do presidente, mas para o Pacino é um alívio, porque o irmão mais novo do Kennedy, o Robert, ele era procurador-geral dos Estados Unidos. Ele estava processando
o Al Pacino. Por isso que com a morte do Kennedy, o irmão acaba perdendo o cargo, né? Uhum. Ele foi um dos primeiros, falo assim, nos anos 60, foi um dos primeiros senadores que tentou investigar ou combater a máfia dentro dos Estados Unidos, principalmente a máfia italiana. Daria a possível relação de que certos grupos, né, da máfia ajudaram a própria reeleição do irmão dele mais velho. Né? E daí também a morte dele depois, com provavelmente alguma relação como queima de arquivo ou eliminação política por parte desses grupos, né? Uma coisa que eu acho que é muito interessante que a gente acabou de falar e que eu acho que o Scorsese usa isso como forma de elipse que você acaba percebendo por osmose. Não é uma elipse que você percebe, é justamente essas notícias, que nem o Marcos falou. Ele, em nenhum momento ele fala o ano que eles estão. Só que, dados os acontecimentos durante o filme, você consegue entendendo quantos anos vai se passando. Exatamente. Só que ele não chega a falar 1964, 1970. Não, a notícia de TV que tá falando da Baía dos Porcos. Aí beleza, aí dá uma ceninha, dá uma historinha, tranã, a notícia de TV que fala sobre o assassinato do Kennedy. Historinha, aí tem um comentário de alguém que é sobre alguma coisa da época, tipo, o Nixon acabou de... como é que é? Tem uma parte que o De Niro tá assistindo um negócio e ele tá falando, estão falando aqui de alguma coisa, de alguma coisa chamada Watergate aqui, entendeu? Aí você consegue ir sacando aonde que tá a história, por esses detalhezinhos, né? E não é uma elipse declarada, tanto visualmente quanto de informação, né? É verdade, Victor. E tem filmes que as elipses, quando são feitas temporalmente por intertítulos, me incomoda bastante. Só citando um exemplo do ano passado, foi que eu assisti o Guerra Fria. O Guerra Fria é um bom filme, que estava na Mostra do Cinema de São Paulo no ano passado. Porém, ele tem intertítulos que atrapalham a condução narrativa. Ele não faz uma elipse, como o Scorsese caminha, porque ele vai te quadrando dentro do tempo e vai te encaixando temporalmente, por isso quando de Watergate, a morte do Kennedy, a invasão da Baía dos Porcos em Cuba. Então ele vai te posicionando temporalmente nos anos com os eventos do próprio filme. Diferente, por exemplo, do que aconteceu com o filme do ano passado que eu assisti na Mostra de Cinema, que é o Guerra Fria. Só para mencionar rapidinho, o Guerra Fria foi um filme que foi exibido na Mostra ano passado e ele fazia as elipses através de intertítulos. Isso me incomoda bastante, porque ele acabava uma cena, dava um black screen e aparecia 1960, um exemplo. Aí depois terminava a cena 1965. Então, ele ia te jogando temporalmente no filme por intertítulos. Eu acho isso tão preguiçoso. E por pulo, né? E por pulo, né? Por intertítulo, eu acho tão preguiçoso, porque o autor não acaba pensando na maneira de fazer essas elipses de maneira mais, como posso dizer, criativa, mais elegante, né? Com elegância. O que o Scorsese faz dentro do filme dele é criar elipses elegantes, porque ele dá muitos saltos. Os personagens ali estão com 40 anos. Do Joe Pesci, provavelmente deve ter 50, e se tem uma elipse de 30 anos, mais de 30 anos, até 40 anos talvez, provavelmente, você não sabe também, mas tem só pela maneira como estão sendo colocadas as informações no filme, dá a entender que tem aí uma elipse de 30 anos. Esses 30 anos são corridos tudo por esses eventos e pelos próprios personagens que vão envelhecendo. Até o próprio desenvolvimento, né, do caso do Hoffa. Exatamente. Você vai conseguindo, porque foi um caso público, né, e de bastante repercussão nos Estados Unidos. Sim, então, exatamente. Na verdade, a maioria das sinopses você encontra também pela internet, fala muito do relacionamento dele, né, fala muito do personagem do De Niro, o Frank, né, se associando ao Hoffman, que seria, digamos, o centro aí de toda a ideia do filme. Mas é isso, sobre relação às elipses, eu concordo com você, é muito mais elegante fazer dessa maneira do que por intertítulos, como no exemplo do Senão fica aquela coisa mastigada demais. Intertítulos, ele, além de, na verdade, não deixar o filme fluir, ele deixa o filme truncado. Eu não gosto, ele trunca muito o filme desse jeito. Parece que ele trunca no sentido que você sabe que, então acabou uma cena aqui, começou outra cena aqui. Ele trunca o filme, você vai por... Parece que você pegou os episódios do Todo Mundo Deu Crise e colocou junto, né? Porque exatamente. todo episódio do começo não deixa 1967. Exatamente. O irlandês, ele flui completamente das 3 horas, né? E meia, basicamente, tem um filme, ele flui completamente de uma cena para outra, as elipses funcionam muito bem.
E como foi, tem elipses que são por cortes secos, né, de uma mudança de um plano para outro. E elipses, na verdade, que você sente as mudanças, né, bem leves. Mas tudo é feito assim por eventos. Né? Ainda mais como está trabalhando com uma coisa que é o flashback. Né? Ao mesmo tempo ele trabalha o flashback até certo momento da trama, ele está trabalhando o flashback a todo momento, mas também com a linha ali do presente. Depois ele pega essa linha do presente e estica lá para um futuro. Eu acho muito interessante, é um bom trabalho do Scorsese. Eu gosto também dessa questão da elipse, nada muito mastigado. E uma coisa que me chamou também a atenção no roteiro é a questão de alguns personagens que ele coloca o título que já mostra o futuro deles, certo? Ele vai morrer assassinado em 1980. Essa construção eu achei interessante, porque geralmente eu vejo um filme que acontece isso no final do filme, sabe? Que tem aqueles intertítulos. Fulano morreu e vai mostrando a foto de cada um. Não, ele faz isso no meio do filme, que eu acho interessante. Ele vai levar 6 tiros na cabeça depois de 1980, vai morrer, sei lá. Então a gente tem eu achei essa maneira interessante. Não lembro de um filme que tenha esse jeito de construir. Eu tava assistindo e tava passando esses intertítulos, né? Chegava, apresentava alguma personagem nova e falava, tipo, tal personagem morreu, né? Eu percebi que, pelo menos pra mim, remeteu a um negócio em que o Scorsese meio que tá falando assim, tá vendo? Todo mundo que tá enfiado nesse meio, todo mundo que é da máfia vai morrer de um jeito brutal. Já prepara, né? Não é nem questão de preparar, é pra você ver assim, tipo, não tem glamour aqui. Os caras que você tá vendo se dar bem aqui, eles vão morrer de jeito, tipo, com um tiro na cabeça, com um pipoco no peito, com um carro explodindo. Entendeu? Eu acho que é o Scorsese tentando mastigar mais ainda o que ele sempre tenta fazer no filme. Estou fazendo um filme que não necessariamente você tem que tomar como verdade ou tomar como modelo o que as personagens principais estão fazendo. Que é uma das coisas que eu acho que o público tem uma certa dificuldade, no geral, em associar isso. Porque nós estamos acostumados tanto com narrativas diretas, com que o personagem principal é o modelo, que quando entra personagens com anti-heróis, você tem que saber interpretar. Você tem que saber interpretar que o Travis do Taxi Driver, ele não é o herói. O que ele está falando lá é bizarro. Você tem que interpretar que o DiCaprio, o Jordan Belfort, ele não é um exemplo da sua vida. Você tem que ver que os caras dos Bons Companheiros também não são exemplo. E o do Irlandês também não são exemplo. Então não ache bonito isso que eles estão fazendo, porque todos eles vão morrer cruelmente. Eu acho que ele fez mais mastigado ainda nas transformações. Ele ficou mastigado e não mostra visualmente, né? Porque já em Bons Companheiros e Cassino ele mostra o que vai acontecer realmente com cada personagem, né? O assassinato de todos eles, ele mostrava isso em Cassino e Os Bons Companheiros. Eu achei uma forma diferente. Isso que você falou tem todo o sentido, né, de que cada filme do Scorsese, nenhum personagem tem um fim glamuroso, né? Todos eles acabam sempre tendo algo mais pessimista, né? De certa forma. É trágico, né? Porque não é questão de ser pessimismo. É trágico, quer dizer. Ele não gostaria que as pessoas usassem, tipo, mano, você não vai ver meus filmes e querer fazer as mesmas coisas que os caras fazem, né? Sim, não é o glamour, tipo... Não, isso sim, não é? Acaba sendo... na verdade, todos os filmes do próprio Scorsese que envolve a máfia sempre tem destino trágico, né? Pra ambos os lados. Sim. E com os personagens que eles menos esperam, né? Que pode acontecer alguma coisa. Por exemplo, tem uma cena que eu acho bem interessante, que todo momento eu fiquei apreensivo, porque eu achei que o Frank, o personagem do De Niro, ele não ia aceitar os comandos do alto escalão para poder matar o Hoffman, que é o personagem do Pacino. Uhum. Justamente naquele momento que ele trocou de lugar com o cara no carro, porque o cara tá falando, tá molhado, eu coloquei o peixe aí dentro, e que ele foi, não, deixa que eu sento atrás, na frente. Eu achei que ele fosse enforcar o cara, porque como teve uma cena anterior que esse mesmo personagem enforcou um outro, né, Você fez a ligação, né? Eu fiz a ligação, falei, puta, ele vai enforcar esse cara, certeza que ele não vai cumprir os mandos que estão sendo colocados
pelo alto escalão e ele vai ajudar o Jimmy Hoffa. E ainda mais porque tava o filho, né, dele no carro. Exatamente, o filme vai focar esse cara agora. Aí tem uma hora que o Jimmy entra no carro, ele abraça o Jimmy, ele fala alguma coisa no ouvido do Jimmy que eu achei que ele tinha falado alguma coisa, ó, vão querer te matar, não sei. E achei que nos momentos finais ele ia desistir de fazer aquilo pelo amigo, mas eu acho que é isso que o Scorsese queria, né, que a gente pensasse que haveria uma possível redenção em uma maneira do personagem do De Niro, do Frank, não fazer aquilo, né, contra o Jimmy. Mas aí a gente sabe que é um filme de máfia, né, gangster, que o que importa, na verdade, é a sobrevivência de cada um. E isso individualmente, estão pensando como um grupo, como uma família. Né? Até porque dentro do mundo da máfia não existe uma família. Você imagina, você idealiza uma família, mas não existe, porque você acaba colocando sempre a sua individualidade perante ao outro. Foi o que aconteceu. Então tem aquela esperança, você fica, caramba, ele não vai fazer isso. Fez. Puta que bosta. E quando ele faz uma coisa tão seca, né? Porque tem uma hora que ele vê o Jimmy Hoffa do carro, não é? Sim, ele vê. Tá andando de carro, ele vê. Aí você fala, não, porque podia ter matado naquele momento, não sei, enfim, na minha cabeça. Podia ter matado naquela hora. Não, mas aquele momento acho que é pra tudo criar esse arco, vamos dizer, que o Scorsese, de enganar a gente como espectador. Porque quando ele vê o Jimmy dentro do automóvel, quando ele vê o Jimmy dentro do carro, ele passa por ele, vai até a casa onde tá o cara que ele vai que ele vai se encontrar. Então você acha assim, ele viu o Jimmy, então ele vai pra casa ali e vai fazer alguma coisa. Então ele já tá tramando algo, né, pra tentar salvar, né, aquele que ele considerava como amigo. E o Scorsese constrói muito bem isso. Como eu falei, a parte de trocar o carro, você já imagina. O Frank ele vai enforcar esse cara aí que tá na frente. Certeza que vai enforcar. Vai enforcar e vai pedir que ocorra aquilo com o Jimmy. E não acontece, né? Você tem aquela expectativa com o personagem que ele tem essa redenção de não provocar uma traição, né, com aquele que ajudou ele a colocar na presença do sindicato, mas não é o que acontece, né? Eu acho que a morte do Hoff, quando ele mata, tem zero drama, tem zero emoção, assim. Sim. É seco. Papá, tudo, ele não escorre nem uma lágrima, ele cata assim, deixa a arma em cima do Hoff e vai embora. Ele não fica ressentido, não fica nada. E não só personagem, né? Como você falou de secura do assassinato, né? Do então. amigo da traição. Esse negócio de ser algo seco, algo sem nenhum tipo de sentimento. É a própria cena, né? Você não tem uma música, você não tem nada ali. Nada Até o disparo da arma é seco, um disparo. Exatamente, Abafado, disparo seco pequeno, da arma, o som é bem seco, o ambiente é completamente sem efeito sonoro, sem música, sem efeito sonoro, sem nada. O próprio ambiente do cenário, por mais que a casa seja vazia, não é um dado, mas é completamente mais escura, assim, um tom ocre, completamente sem vida, e a cena inteira é como se não tivesse feito um assassinato de um personagem importantíssimo do filme e que é amigo dele, onde houve uma traição. De tão falta de sentimento que a cena tem. E esse é a proposta que o Scorsese colocou, né? A falta de sentimento daquela cena pra gente que é espectador, né, que tá ali presenciando aquele momento, é também para provocar o próprio sentimento do personagem do De Niro, né, do Frank, que também tá ali cometendo aquela morte de maneira completamente seca, né, sem nem qualquer tipo de sentimento. Ele tava pintando paredes aí. Exatamente. Literalmente. Literalmente. Pintou a porta ele tava dessa vez. pintando uma parede. Pintou a porta, pintou a parede. Não, porque é muito assim. Eu acho que ele não fosse matar. A hora que ele tá lá dentro, ele puxa a arma o Pacino tá na frente, de costas, né? Na frente, ele tá atrás, que ele puxa o revólver e aponta pra cabeça, aí o Jimmy fala, não tem ninguém aqui, vamos embora. Na hora que fala, vamos embora, eu falei, não vai matar mais. Porque, tipo, não tem um clima criado naquela cena pra esse momento, que é o momento do ápice do filme. E de repente, quando o cara vai abrir a porta, toma 2 tiros na cabeça, o cara cai e atira. Gente, assim, é um choque porque se fosse outro diretor ia dramatizar essa cena. E perderia até mesmo o objetivo que essa cena tem, que não é de dramatizar, mas sim ser seca, porque isso reflete o próprio anseio do personagem, que é... Até o andar da história, eu acho que se fosse outro diretor, o cara ia fazer, tipo, matei ele, mas vou me vingar de todo mundo, entendeu? E aquela coisa super carregada. Não foi isso, e não era pra ser também. Exatamente.
Vocês falaram de outro diretor, o Danny DeVito, que fez o Hoffa. A cena é mais... É aquela cena em câmera lenta, né? Que o DeVito vai ver alguém indo com o revólver para matar o Hoffa, ele vai tentar salvar, enfim. Já cria uma outra dramaticidade. Se vocês, não sei se viram o Hoffa, mas acho interessante a forma que o Scorsese criou a cena. Que ele cria uma tensão toda. Não, eu acho que... Não, do Scorsese eu não acho que tem tensão nenhuma. No máximo que tem é você achar que aquilo não vai acontecer. Mas a morte dele tem tensão nenhuma. Não, a morte dele não, mas até o momento que ele entra dentro do carro, você não sabe o que vai acontecer. Não do carro. Na verdade, você começa a questionar isso desde a maneira que começa a criar toda essa... Os Scorsese cria todo esse ambiente, né, da dúvida, né, se vai ocorrer um assassinato ou não, da hora que o De Niro fala na verdade que o Joe Pesci, né, o Russell pede pro Frank, né, que ele vai ter que fazer o serviço. Ele vai dormir, deita na cama, não consegue dormir, e dali você fica completamente na dúvida. Será que ele vai cumprir isso ou não? Ele vai ajudar? Aí ficou fazendo outro comentário agora, né? Aproveitando para fazer um outro comentário. A câmera do irlandês, a fotografia é brilhante, aquela fotografia. E tem que destacar, porque o diretor é o Rodrigo Prieto. Né? O Rodrigo Prieto é um diretor de fotografia mexicano. Ele trabalhou já no Scorsese em outros filmes, né? Como o Lobo de Wall Street, por exemplo, no Silêncio. E ele ficou famoso porque fez muitos trabalhos com o Inárritu, né? Foi ele que fez toda a parte da direção, né, de fotografia do 21 Gramas, do Amores Brutos, do Babel. E ele tem um trabalho excelente de câmera. As primeiras cenas que ele trabalha com a grua, principalmente no tribunal, né? Os primeiros momentos que o personagem, né, do Pacino, né, ele é levado pro tribunal, tem umas gruas que estão lá, que começa, principalmente quando tá o procurador de justiça tá falando, ele começa no alto, ele vai caindo, ele desce, assim, ele tem um mergulho, né, que vai em direção ao corpo de advogados lá, tanto de acusação como de defesa, do júri, que é muito bem feita. Ele tem uns lances de câmera, uns movimentos muito bem trabalhados. Eu adoro esse movimento de Outros movimentos que eu acho legal, essas elipses que ele faz. Tem a do final, que é mais nítida, né? Dá pra lembrar. Que a hora que a enfermeira tá saindo do quarto do Frank, ela tá saindo do quarto, ela vai em direção ali à parte de recepção da enfermaria. E de repente, ele, por esse movimento de câmera, ele já faz a mudança de tempo, já fica à noite. E o padre tá no quarto junto com ele. Então, esse momento que ele sai do quarto, vai até a recepção, né? Pega a parede, aí dá uma volta na parede, volta pro quarto, você já vê que o corredor tá escuro. Você percebe que já escureceu, já é um outro dia, ou é à noite. E ele já vai dentro do quarto onde tá o padre, né? Conversando com ele. Puta, aquilo é genial. Não, eu também acho que tem várias cenas assim, né? Porque se eu não me engano. Eu dei um exemplo de uma porque foi o que mais que marcou, né? Porque eu na final. Mas tem muita cena de movimento, né? Não, tem. Eu adoro essas elipses de movimento. Se eu não me engano, tem uma que é quando o Robert De Niro tá falando do esquema do caminhão de roubo de carne. Que assim, a primeira vez que eu vi esse estilo de elipse foi no Buñuel, que eu já achei sensacional. Que é assim, ele vai falando. Então, com o movimento de câmera, já tá na parte que ele vai narrando. Não é uma coisa assim tão linear. Você tá numa cena, aí a câmera passa por algum lugar, quando ela já mostra, ela tá mostrando exatamente o que ele tá falando no futuro. Entendeu? Então, é muito suave. É um movimento muito suave que já passa assim e se fala, carai, cuzão. Entendeu? Que no Buñuel, se não me engano, foi no Discreto Charme da Burguesia que eu vi, que ele tá falando, porque a festa vai ser no 501, vai ser dia 21 de dezembro, no 501. Na próxima cena já é, tipo assim, 501, aí você já saca, sabe? A informação que ele deu até lá, já saca que fez essa coisa de temporalidade de um tempo pro outro e já estão na festa. Eu acho isso muito legal. Não, Scorsese com movimento não tem como, né? A câmera lenta desse filme é justificável. Que a gente tá falando do Vida Invisível, pra mim é super necessária no filme de Scorsese, as câmeras lentas dele. Que são irônicas. Gosto muito. São irônicas. Da cena do assassinato. Cenas cena do assassinato. Esse é um belo trabalho com câmera lenta. Puta, parece que eu falo de um bom trabalho. Me lembrou De Palma ali. Com câmera lenta. Não, ele De Palma.
E não só eles no cinema, mas Beautiful. essa é a diferença, né? O Scorsese trabalhando com a câmera lenta e o Guy Ritchie, por exemplo, que eu odeio a câmera lenta do Guy Ritchie. A diferença é gigantesca, como um cara que sabe trabalhar com câmera lenta e outro cara que não sabe. É que o Guy Ritchie é mais estilizado, né? E mais porca também, né? Porque ele até deixa a câmera lenta é bonita. A hora que ele acelera aquela câmera que ele tá lenta e acelera, assim, não deixa um outro tempo normal, mas dá aquela acelerada, aí que piora tudo e... Tipo 300. Nossa, assim. ele tá lento e depois acelera, daquela aceleração rápida. Sim. Gente do céu, não sei como que alguém gosta de um estilo desse, mas tudo bem, né? São Não, a gostos, cena né? do casamento, logo depois que eles mataram o Rofa, eu acho sensacional. Porque ao mesmo tempo que é um casamento, que tá lá todo mundo se divertindo, você vê a cara de cada um lentamente. Parece que é até um comentário do próprio diretor ácido, entendeu? Tipo, começa a tocar uma música. Em tese, assim, é uma cena badass, que você consegue ver, só que você vê que tem um comentário ali, tipo, sabe, é irônico tudo aquilo tá acontecendo, logo depois que matou o Rofa, entendeu? Como é que eles estão lidando com aquilo. Aquilo é uma câmera lenta sensacional. Não, e quando começa o filme, ele já mostra um plano sequência. Eu pensei, esse filme vai ser bom, né? Tem tudo pra ser bom. Não tem, ele já abre o filme de uma forma boa. Não tem como não terminar. Não tem como não ser bom aquilo. Eu já adoro plano sequência, então... Não, plano de sequência é uma coisa que você tem que ter muito preparo, né, pra fazer. Eu acho que tem uma cena que eu achei muito legal, que ele tá falando de um dos assassinos logo no começo que ele entra na máfia, que é um cara que ele tá numa barbearia, aí você acompanha o cara, tipo, meio que ele checa se tá tudo ok, aí você vai acompanhando ele sai da barbearia, ele vira a esquina, no que ele vira a esquina, aí a câmera pega outros dois homens vindo e elas começam a acompanhar eles. Aí vai indo, eles entram na barbearia, só que a câmera, ela deixa eles entrarem, não acompanha eles, segue em frente, vai até uma floricultura e acontece um assassinato, tipo, brutal. Exatamente. E você acaba vendo flor. Isso é um plano de sequência, assim, é muito boa essa delicioso. Eu gostei, é verdade, esse plano eu achei muito bom também, né? Falando do câmera lenta também, é o assassinato de um dos presentes da... Tem uma cena que eu acho boa, que é a mulher do Hoffa, né? Que ela entra no carro e aí ela vai ligar o carro e você fala, vixe, esse carro vai explodir agora, nesse momento. Mas não, é um outro carro que explode, né? Eu gosto muito dessa montagem, desse suspense que o Scorsese cria em várias cenas, assim. Não, essa parte aí, boa. ele tá brincando com o espectador que nem o Hitchcock brincou com... Naquele filme lá, não é Blackmail? É Blackmail? Que é o do menininho carregando a bomba? É Blackmail, eu acho que é Blackmail. Porque o que você vê explodindo, Luiz, não é outro carro, é a imaginação da mulher, porque ela já acha que vai explodir. Ah, não, sim, a imaginação ela acha que até que mostra o carro dela explodindo, né? Depois volta pra ela falar, não explodiu. Né? Porque você tá numa sequência de assassinatos e de explosões de carro, essas coisas. E é o Rofa e o Fritz um contra o outro toda hora, né? Porque eu fiz tal coisa, ele fez tal coisa, tanana. Aí até começa a chegar nos pontos mais empolgados, né? Mais emocionados da história, cada um começa a agredir pessoas perto. Aí você chega na parte a mulher demitida, chega no carro e não funciona. Você acabou de ver uma cena que um carro explodiu. 2 cenas que os carros explodiram. Aí não funciona. Ela já fica tensa. Aí ela vai tremendo pra fazer de novo e fala, fudeu. Aí não. Aí ele vai lá e tira com a tua cara. Sim. É bom demais. E ainda lembro com o Cassino também, né? Que tem o Robert De Niro ligando o carro e explode. Eu liguei uma coisa com a outra, ele vai explodir esse carro de novo, né? Mas não, ele só brinca mesmo com o suspense. E dá-lhe explosão de carro, né? Nesse filme. Dá-lhe explosão de carro, né? Não foi no estacionamento lá, a parte dos táxis explodindo, né? Pois é. Que ele explode, né? Pensa, depois que percebeu que jogar os carros ali no pier não era eficiente, é mais fácil explodi-los no estacionamento. Uma das coisas que eu acho que um motivo que o Scorsese ficou muito marcado, beleza, né? Ele fez o quê? Eu acho que 5, 6 filmes que tem uma abordagem meio máfia. Só que eu acho que ele tem propriedade pra fazer isso, porque ele cresceu nesse meio, né? Ele cresceu Sim. na Little Italy de Nova York. Porque assim, adoro Poderoso Chefão, adoro. Mas é muito diferente do filme Scorsese. O Poderoso Chefão realmente parece um romance, uma romantização da máfia.
O do Scorsese, pra mim, é uma máfia muito nua e crua, sabe? É uma máfia que realmente pode ter acontecido. Sangue nos olhos, É. né? Você fala, vamos lá, todo mundo estressadão, matando todo mundo. É. Porque tem no exemplo, no Spanish tem aquele negócio da família, Corleone, realmente, assim, todo mundo é muito irmão. É aquele negócio de família mesmo, entendeu? O do Scorsese não, você vê, eles falam que são família, mas a primeira oportunidade de passar rasteiro um no outro, eles fazem. Falaram que é o anti-Coppola, né? Nessa filme novo do irlandês. Acho que Inácio Araújo que falou, é o anti-Coppola. Então, acho que tem a ver, sim. Mas mesmo assim, eu acho bem contido. Eu esperava algo mais acelerado, mas eu achei ele bem contido em tudo nesse filme. Eu acho que faltou rock and roll aí. Faltou mais rock and roll. Mas aí nesse eu filme. acho que é exatamente pelo que a gente falou lá no começo. Entendeu? Os atores já estão muito mais velhos. Eles não têm pique pra fazer umas cenas pesadas que nem faziam antes. E o filme sobre envelhecimento também, né? De amadurecimento. Da questão. Que eles vão ficando mais velhos, vão ficando lá no. Como é que eles Vão lidam com as perdendo todos os coisas. amigos. Como eles lidam com essa situação. E falar disso de mais velho. Algo que algumas pessoas falaram pra mim que incomodou um pouco é a questão da filha dele. Que poderia ser um pouco mais. Ficou meio jogado ali. Não precisava estender tanto a questão da filha não querer falar com o pai. Enfim, ficou meio perdido ali. Não sei Eu discordo isso discordo ou não. falar que ela ficou perdida. Na verdade, ela cumpriu o papel dela. O próprio silêncio dela durante basicamente todo o filme, ela só fala uma vez só. E também fazia tempo que eu não via Ana Paquin num filme grande. Eu tinha visto ela na série Elias Grace, da Netflix, mas por exemplo, eu não vi ela num papel. E outros filmes bobos, assim, de comédia, e uma aparição no Pânico 4. Assim, não tinha muita repercussão mais com ela. Eu gosto dela, é uma boa atriz. E agora ela retornou nesse filme do Scorsese e ela faz muito bem, porque a única vez que ela fala com o Frank, né, com o De Niro, ela pergunta por quê? Porque o quê? Depois Ela da fala, morte por que do que Hoffa, você, né? por que você fez isso? Tipo, ela tava indagando ele, por que você matou ele? Você é uma pessoa que era agradável, que era uma pessoa que ela via conchegava como um segundo pai, até mesmo como o pai, que ele era um pai ausente, ele chegava mais ele como um pai das filhas porque ele teve 4 filhas, né, o Frank. O Scorsese escolheu essa, né, a Peggy, para poder trazer esse lado de como que ele era um pai ausente, como que ela chegava no próprio personagem por mais que o personagem do Pacino fosse uma pessoa ligada à máfia, estava envolvido com a máfia, ela não chegava a ele como mafioso, diferente do pai do Russell, né? Você vê que ela mal falava com o Russell. Então, aí é que tá. Ela também serve como medida pra mostrar como é que o efeito Roffa sobre o público. Porque o Roffa, ele era criminoso também, só que ele era na surdina, né? Exatamente. Então ela tinha muito mais consideração por ele, porque ela não... Ainda mais quando ela era criança, né? Ela não via esse lado, então ela adorava ele, entendeu? É o cara que ajudava os outros, era o exemplo. Em tese, o sindicalista perfeito. Né? O Russ e o pai dela, desde pequena, viu que eles estavam fazendo coisa errada e ela não gostava disso, né? Exatamente. Então ela serve como termômetro disso. Sobre esse balanço aí também, concordo com o Victor nesse ponto. Ela é o termômetro pra dizer. Então o pessoal fala que a personagem dela não tem muito... Eu discordo, eu acho que ela é bem importante pra isso, pra esse termômetro e também pra mostrar essa separação, né, que tinha entre ele e a família. Acho que sim, como eu falei, o fato dela ficar silêncio, a personagem, o filme, depois que ela aparece adulta, ela não fala você não ouve ela falar. A parte da dança, ela tá calada, só vê os olhares dela pro pai. A única vez que ela fala no filme é na frente da TV, que ela vai perguntar por quê. Por quê? Ela só fala isso, por quê? Ele sobe, na verdade, ela fica ainda na sala, ele pega a coisa, ele sobe, e aí ele fala, né, foi a última vez que eu falei com a minha filha. Acabou. Foi a última coisa que ela fala, a primeira e última que ela fala pro personagem do De Niro, pro Frank, depois que ela tá adulta. Então eu gostei sim, eu acho que cumpre o papel dela e ela tá ali pra fazer esse equilíbrio mesmo que o Victor falou, né, pra mostrar esse lado, né, do espectador, de que, ou das pessoas que viam naquela época, né, de enxergar o Hoff, né, como sendo um agente comunitário ali, uma pessoa muito bondosa, ser ligada a nenhum crime, né. Sim.
E... E também... Opa. Não, fala aí. Eu também vejo esse choque da criança, né? Ao ver o pai esmurrando o outro Ele quase na matou o frente padeiro, dela. né? Imagina isso na cabeça dela. Ela ficou meio perturbada com aquilo tudo. E o Hoffa é o cara que abraça Toma sorvete com abraça ela. a menina. Seria o único pai, né? Porque o De Niro é totalmente o pai ausente, né? Frio e seco. Não tem um diálogo sequer com a filha em nenhum momento. E quando ficou velho, vou reaver, né? Essa questão. Mas ele nunca foi o pai presente, né? E como ele diz que os amigos dele todos têm apelidos estranhos, né? E o único que tem o normal é o Hoffa. Por isso que ela não vê a maldade ali, né? Exatamente. E outra, é a única personagem, pela única personagem pelo qual o Frank De Niro ele tem o que o padre pergunta pra ele: você tem remorso de tudo que você fez? Ele fala, não. Tipo, ele fica quieto e fala, não. Mas você percebe que o único remorso que ele tem é por justamente não ter falado a vida inteira com a filha. E depois, quando tá mais velho, vai procurar ela no banco, tentar se reaproximar da família, se aproximar da filha. E aí que não há o filme deixa claro que não há uma reaproximação, né? Porque já tá vendo que vai morrer ele também, também né? morrer Caixão, porque ele tá ficando velho e porque ele mesmo ainda velho na velhice, já próximo ao fim da vida, ele ainda tem o medo, né, de ser assassinado. Porque às vezes ele pede pra deixar o padre, ó, quando for sair, deixa a porta entreaberta, porque eu não gosto de ficar com a porta fechada. Ainda tem as manias antigas da máfia, né? Sim, porque os policiais estão certos. Quem que você vai defender? Por que você está escondendo isso? Por que você está escondendo o que aconteceu com o Hoffa? Todo mundo que você trabalhava foi morto. Todo mundo que estava envolvido está morto. Só sobrou você. E ele mesmo assim, ele decide manter aquilo ainda em segredo. Quando chegou os policiais, eu até achei que talvez ele tivesse... quando eles chegaram falando, né, todo mundo morreu, essas coisas, e dá um tempo antes dele recusar... Eu achei, então ele deve estar... A história que a gente tá ouvindo é a história que ele tá falando pros policiais. Sim, exatamente. Mas não era. Né? Ele tá falando com ninguém, pra ninguém. Com a gente, né? Espectador, né? Não. Tô falando diegeticamente falando. Sim. Não, sim. Não, sim, ele não tem ninguém. Ele acaba a vida na solidão. E eu queria perguntar um negócio pra vocês. O que vocês acham, que eu vi muito que é mais do mesmo esse filme, né? Eu vi muito assim, se fosse pra assistir esse filme, eu tinha assistido Os Bons Companheiros, tinha assistido Caminhos Perigosos. O que vocês acham desse comentário? Eu concordo em partes e porém discordo também. Que assim, estruturalmente, realmente, é a mesma coisa que Os Bons Companheiros. É um moleque, um cara que foi crescendo dentro da máfia e todo aquele discurso, e ele narrando em primeira pessoa como é que foi aquilo, tananã. Beleza, parou por aí também, eu acho, essa semelhança. De resto, eu acho que ele tem uma sutileza muito maior que os outros filmes não têm. É que nem uma amiga minha disse, que eu me lembro disso até hoje, que ela fala assim, o pessoal todo fala que as músicas do AC/DC são iguais. Elas se parecem, mas elas não são iguais, elas têm nuances muito diferentes. E que eu acho que é isso que vale muito mais nas músicas deles. Eu acho que esse filme é a mesma coisa. Parece mais um filme de máfia do Scorsese genérico, porém não é. Eu discordo bastante. A história, ok, a trama, né, que envolve um subgênero de filmes de máfia, que é o filme gangster, ok, tudo bem, isso já foi trabalhado e tem sido trabalhado muito tempo pelo cinema. Mas a maneira como ele trabalha, os Scorsese trabalham nesse filme é completamente diferente. Quem conhece, quem já assistiu Cassino, quem já assistiu Os Bons Companheiros e quem viu também Caminhos Perigosos, sabe que a abordagem em cada filme é completamente diferente um do outro. Por mais que tenha o mesmo tema, por mais que ele resgate a ideia da máfia, são filmes completamente diferentes, né? Nesse filme ele não trabalha, ele trabalha muito diferente do que ele trabalha, por exemplo, no Cassino e Nos Bons Companheiros. Nesse filme ele está trabalhando não só a ideia do envelhecimento ali dos personagens, mas também a própria relação dele com o que se diz família dentro da máfia, né? Sim. E a questão da máfia política. Sim. Eu também discordo. Eu acho que se falasse Cassino com Os Bons Companheiros, eu acho que poderia ser o mais do mesmo. Ou com Caminhos Perigosos, por exemplo. Eu acho que os três têm
parece ser meio Não, iguais. eu acho de que certa não, forma. Luiz. Acho que o Caminhos Perigosos trata muito mais ideia do cristianismo, muito mais forte do que nos outros. Que era um ponto do Não, acho que assim, Scorsese. pelo estilo de edição e pelo ritmo do filme, eu acho que eles Ah, dialogam um tá. pouco O tipo de na mesma atuação. linha. Então, é que nem, acho que é que nem eu falei. Desse estilo. Parece, mas tem suas nuances. Mas eu acho que esse, quem for esperar, eu quero ver um novo Bons Companheiros, vai quebrar a cara, porque não tem nada a ver, nem ritmo o filme tem igual. Então, são totalmente um diferente do outro. Um é mais suave, o outro já é mais rock and roll. Esse é mais tranquilo. Tem uma outra coisa que eu acho que é muito importante a gente falar, que é a reação das pessoas sobre a duração desse filme por ser um filme na stream. Que eu acho muito, muito bizarro isso. Que as pessoas, elas se conformam em assistir filmes grandes no cinema. Né? Eu não acho que é conformo. Eu vou desenvolver meu raciocínio melhor daqui a pouco. Mas quando é na Netflix, a gente tem um costume de assistir filmes curtos ou séries. Séries o quê? Episódios. Então, eu acho isso uma coisa muito interessante. Porque você já vê o cinema separado, né, na cabeça das pessoas com filmes da Netflix. Que o cinema é meio como se fosse um ritual, e até porque é muito mais imersivo. Né? E já na Netflix, não. Na Netflix você tem o gato miando, o cachorro latindo, você tem a mãe chamando pra jantar, você tem o celular vibrando com o zap zap do crush, enfim. E você tem várias distrações. Então as pessoas já estão acostumadas a não assistir o filme tão linearmente que nem o cinema. Né? E, implicitamente, as pessoas também têm uma ideia de unidade. Exemplo, a pessoa que reclamou da duração do filme, que tem 3 horas e meia, ela não vê nenhum problema de assistir todos os episódios de Stranger Things um seguido do outro e acaba assistindo 8 horas. Por quê? Porque ela, na cabeça dela, ela não está assistindo 8 horas de Stranger Things. Ela está assistindo um episódio de 40 minutos de Stranger Things. O segundo episódio de 40 minutos de Stranger Things. O terceiro episódio Sim. de 40 minutos de Stranger Things. Ela não tá, porque se fosse Stranger Things tivesse 3 episódios, cada um de 1 hora e meia, te garanto que as pessoas não iam fazer tanta maratona, porque elas têm essa ideia de unidade. Eu vou terminar isso daqui, entendeu? E isso daqui Concordo. Em pequenas doses. É que nem tem aquele ditado do AA, que é assim, só mais esse dia. Então, é exatamente o que acontece no Netflix, pelo menos comigo. É só mais esse episódio. Aí você assiste o episódio... Não, só mais o próximo. Só mais o próximo. O filme não, o filme é muito... Como é um negócio que você tem condicionado, que você tem que sentar e terminar de assistir o filme, que é a mesma coisa que você tem com um episódio de uma série, você tem com um filme. Só que é 3 horas e meia. Então, na sua cabeça, parece que é muito mais insuportável do que você assistir 8 horas de Stranger Things, porque são 10 episódios dentro dessas 8 horas. Concordo em algumas partes, mas assim, eu concordo nesse contexto que você falou, só que eu acho que as pessoas elas estão acostumadas a ver um filme de ação, tudo ser muito frenético, e a imagem, efeito especial pra cá e pra lá. Então o seu olho fica tudo... não tem controle. Também. Então, essa questão de você ver o filme... Porque tem gente que pega o Senhor dos Anéis e vê de uma tacada só. Os 3 filmes, e o tempo passa rápido porque ele é agitado. Não, Senhor dos Anéis, Quando você fala você que é fala- agitado, aí você tá delirando. Não, mas mais agitado que do irlandês, esse contexto que eu digo assim. Mas é... E as pessoas não estão acostumadas. Aí você vai falar um filme de máfia, tem De Niro, tem Al Pacino. O filme vai ser pancadaria o tempo inteiro, vai ser aquela ação. E aí vão ver aquilo e vão falar, nossa, vou ficar entediado com aquela questão. Porque elas não estão acostumadas a ver. 2 horas e 20 tem gente que não aguenta também ver. É o preconceito com a duração e com até o preto e branco, como que eu havia comentado, você tinha comentado comigo. As pessoas não estão habituadas a isso. Então eu acho que estranhou um pouco. E todo mundo fala, por que não virou uma série de TV? E fizeram a pergunta ao Scorsese, por que você não fez uma série de TV? Eu acho que ele é tão bonzinho que ele até respondeu, né? Se fosse o Peckinpah, acho que eu já teria xingado ele. Então, assim... E ele fala, né? Ele fala assim, eu quis fazer uma série... Ele fala assim, a série tem seu mérito, é legal, desenvolve mundos e personagens. Só que eu fiz um filme, e como filme você assiste como um filme. Então você assiste tudo de uma vez.
Porque, se não me engano, mostraram pra ele um negócio. Não sei se foi a própria Netflix que fez, sem falar com ele, ou se foi algum outro site. Que dividiram o filme dele em 4 episódios, como se fosse uma minissérie. Entendeu? Tipo, daqui até aqui é um episódio, daqui até aqui é outro, daqui é outro, daqui é outro. Para as pessoas, em tese, digerirem melhor essa ideia de assistir o filme. Mas ele falou, não, um filme é você sentar, começar a assistir o filme e terminar de assistir o filme. Se você achar chato, lento, essas coisas, beleza. Mas você assistiu todo o filme. Entendeu? O filme não foi feito... Não é que o filme não foi feito e você não pode. A pessoa pode tudo. Se ela quiser assistir o filme no busão, se ela quiser assistir o filme cagando no banheiro, enfim, pode. Só que um filme foi feito como uma unidade para ser assistido do começo, meio ao fim. Na verdade, com o tempo, o Victor falou, elas vão assistir uma série, fazer uma maratonar uma série que tem 10 episódios com 50 minutos cada um, vão ficar 8 horas na frente da TV e não vão ligar. Porque pra ela tá condicionado aquilo. Eu tô assistindo uma série de um episódio, 45 minutos, acabou, 50. E quando vê o filme, torce o nariz, porque ela entende que o filme, ela vai assistir aquele processo contínuo, são 3 horas de filme. Então e que ela não pode sair nesse meio, né? Ela tá condicionada àquilo. Infelizmente tem aquele condicionamento do qual ela tá inserida. Mas, infelizmente acaba acontecendo com a maioria das pessoas. Que não tem essa noção de que o filme é feito para assistir e num processo contínuo, né? E ela não tem, e ela também não entende que sabe, não pode sair do banheiro, não posso ir ver o banheiro, ver o filme. Na verdade, você pode assistir, você pode ir no banheiro, pode fazer o que você quiser. Porém, você vai perder aquele momento, aquela cena que pode ser importante para você, né? E importante para o filme, né? As pessoas não têm uma noção de que um filme tem que ser, ainda mais no cinema, né? Que ela acha que vai ficar presa naquela cadeira. O cinema acho que faz muita parte disso, né? Porque até no cinema você tá morrendo de vontade de ir no banheiro e você fala, mas não vou sair porque eu vou perder alguma parte do filme. Mas não vou sair. Jogos mortais o negócio. Já vi isso. Não pode sair. E é um filme que, o Irlandês é um filme que tem que ser assistido no cinema. Por mim, eu fico triste de não poder ter ido assistir, vou tentar ir na Cinemateca. Mas é um filme que tem que ser assistido no cinema, fato. Concordo. E deixa eu perguntar pra vocês, nesse final de programa, qual que é a nota pra vocês do Irlandês? Eu acho que vale a pena ver esse trabalho, por ser algo mais contido, mais que é um novo Scorsese, pode-se dizer assim, desde o Silêncio, que ele tá nessa questão. Eu acho interessante. Concordo. Bom, pra mim ele... No começo do podcast já falei isso. Pra mim, esse Blá Blá Blá, sim, pra mim, eu considero uma obra-prima. Igual você falou, não é uma obra-prima do... Não sei se é uma obra-prima, né? Mais tipo do Scorsese. Pra mim, é uma obra-prima do Scorsese. Não tô falando que uma das várias. Uma obra-prima, uma das várias. Pra mim, ele tá... Como eu falei, daria menos pro Silêncio, por exemplo. Pro Lobo do Wall Street, que eu não gosto tanto. Eu acho que o Lobo do Wall Street seria um blá 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 ali, já pra um blá blá. Eu acho que só bom. Não, o Lobo de Wall Street é blá blá blá. Mas não é um cine blá blá blá. Não é um cine blá blá blá, mas é blá blá blá. O Irlandês superior ao Lobo de Wall Street e o superior ao Silêncio, que é os últimos filmes que ele fez, né? Não tô falando dos documentários, tá? Tô falando dos filmes que ele fez. Pra mim, a nota é... Eu tô entre blá 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 e cine blá blá blá. Eu acho que vai ser um ini blá blá blá. Nossa, como assim? Blá, blá. É um ini blá blá blá, que é... Sabe o 4 estrelas e meio? Eu dou essas notas também, 3 estrelas e meia. Não, tá, eu vou falar. Eu acho que é cine blá blá blá. Eu acho que fazia tempo que eu não vi um filme que, no geral, eu não vi defeito no filme. Defeito não vi. Entendeu? Até, nossa, tem partes que a continuidade peca, mano. Pra mim, isso daí se tá a favor do filme, caguei, entendeu? De continuidade. Questionarei isso do Luiz, porque o Luiz deu blá 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 pra esse filme. Fazer o que o Gonçalves fez em 3 horas e meia, segurar o espectador. Luizito, reveja isso daí, só nota depois. Não, mas eu dei ótimo pro filme, não é... Dei 4 estrelas pra 5. Olha, pra um filme que é feito pra TV, se for ver, entre aspas, pra TV, porque é feito pra Netflix, pra streaming. E esse é o argumento que o pessoal faz pra tentar barrar a Netflix do Oscar.
Que são filmes pra TV. Ela devia... Que eles querem... Eles falam assim, pode concorrer a Emmy, pode concorrer a Golden Globe, mas Oscar é só o que é lançado somente nos cinemas e... Enfim. Mas é isso. Então acabamos. Demos nossa avaliação. Espero que vocês tenham gostado do programa. Assistam, caso você não tenha assistido O Irlandês. É um puta de um filme da Netflix. Você não vai se arrepender. Se você puder assistir, bonitinho, em casa, às 3h30, melhor experiência. Caso você não consiga, exemplo, eu mesmo não consegui assistir o filme inteiro por falta de tempo. Então eu tive que ir assistindo no ônibus, assistindo no metrô, de partes, enquanto eu conseguia. Mas foi uma experiência também do caralho. O filme não perde tanta coisa. Mas é claro sempre, né, que se você conseguir ver tudo de uma vez, você vai ter uma absorção da história melhor, enfim. Gente, é isso aí. Beijos, até semana que vem. Muito obrigado pela audiência. Até. Tchau. Tchau, gente. Até mais. Tchau. Hold that.